aventura. Aqui está o nosso rei. Conta-nos como vai a batalha. Até há pouco, os dois lados, como dois lutadores exaustos, estavam agarrados um ao outro, impossibilitados de agir. Foi quando o rebelde MacDonald recebeu reforços de tropas irlandesas das Ilhas do Oeste. De repente, a inconstante fortuna passou a sorrir a sua diabólica empreitada. Mas então o bravo Macbeth, desdenhando com a sua coragem as leviandades da fortuna, brandiu a sua espada e, abrindo passagem em meio à batalha, enfrentou o traidor e, sem lhe dizer sequer boa tarde, rasgou MacDonald do umbigo ao maxilar e fez da cabeça cortada do traidor terrível estandarte, expondo-a no alto de balança. Salve o rei da Escócia! De onde vem, nobre Rock? De parte, grande rei, onde as bandeiras norueguesas insultavam os nossos céus, agitando um vento gelado sobre o nosso povo. O próprio rei da Noruega, à frente de inumeráveis tropas, ao lado do maior traidor que a Escócia já conheceu, o senhor de Caldor, iniciou um combate ferrenho, até que o valoroso Macbeth, sacudido pela audácia, enfrentou tudo que foi encontrando pela frente, braço a braço, lâmina contra lâmina, e milagrosamente a nossa tropa, recobrando o ânimo, subjugou a animalidade inimiga. E de nosso majestoso rei, venceu! E ainda há pouco, Sueno, o rei da Noruega, tentou propor um acordo, só que não lhe permitimos enterrar seus mortos, enquanto não desembolsou $10.000 para nosso proveito. Justo! E o senhor de Caldor nunca mais terá oportunidade de trair os nossos interesses. Que ele seja imediatamente executado e que seu título de senhor de Caldor seja concedido ao bravo e impoluto Macbeth! O que perdeu o traidor, o valoroso encontrou! Salve Macbeth! Ainda estamos longe de fortes. Nunca vi um dia assim tão feio, num dia tão belo. Sombras estranhas? São mulheres ou figurações do além? Quem são vocês? São mulheres ou o quê? Vamos, respondam! Salve, Macbeth! Salve! Salve, Macbeth! Salve, senhor de Glamis! Agora, novo senhor de Caldor! Novo senhor de Caldor! O que estão dizendo, bruxas? Tu serás rei! Tu serás rei, Macbeth! Salve! Salve! E de mim não dizem nada. Se podem ver nas sementes do tempo, que grão germinará, que grão morrerá, falem. Eu não peço nenhum favor, nem temo nenhum ódio de vocês. Vamos, digam o que está semeado em meu caminho. Menor arbusto, raízes mais profundas que Macbeth. Raízes mais profundas, banco, que Macbeth. Nunca serás rei. As de tuas sementes germinarão reis e reis. Salve, pois, banco e Macbeth! Não desapareçam suas bruxas! Expliquem-se melhor! Chegue pela morte do antigo senhor! Cabe-me agora o condado de Glamis!
Mas como posso ser eu, senhor de Coldor, se ele ainda vive e prospera? Se me é impossível ser agora senhor de Coldor, como poderei ser algum dia rei? Como ousam vocês, bruxas enganosas, interceptar nosso caminho com tamanhos disparates? A terra fez bolha igual água. Por onde desapareceram essas criaturas? Sumiram no ar. O que era corpóreo se dissipou como hálito no vento. Eu não posso crer. Será mesmo que vimos o que vimos e ouvimos o que ouvimos? Teus filhos, Banco, serão reis. E tu, Macbeth, tu serás rei. E senhor de Coldor também, não foi o que disseram? Exatamente. Quem vem lá? Macbeth, o rei recebeu com alegria as notícias do teu sucesso contra os rebeldes e acompanhou atentamente o teu brilhante desempenho na defesa do augusto rei. Somos mensageiros dos sinceros agradecimentos do nosso real Senhor. E assinalando honra maior, ordenou-me que em seu nome te proclamasse Senhor de Coldor. Salve Macbeth, Senhor de Coldor. Mas o senhor de Coldor não vive ainda. Vive, mas se descobriu que ele tinha ligações secretas com os inimigos. Agora que está tudo provado e confessado, não lhe resta senão a pena capital. Salve Macbeth, o novo Senhor de Coldor! Agradeço-vos pelo incômodo e fadiga que vos causei. Lembrarei disso enquanto viver. Obrigado, nobres cavalheiros. Aguardaremos adiante para vos acompanhar. Pode então o diabo dizer a verdade? O rei nos espera. Senhor de Glamis, senhor de Coldor, o melhor ainda está por vir. As bruxas disseram muito mais sobre a tua prole de reis. É incrível como os instrumentos das trevas se utilizam até de iscas verdadeiras para agarrá-los em cauda. Ainda estamos aturdidos. Devemos avaliar a situação, pensar com calma sobre tudo isso. Mais adiante abriremos os nossos corações. Ficarei à espera com os cavalheiros. Duas verdades foram ditas como prólogos a um majestoso ato. Essa instigação sobrenatural não pode ser maléfica nem benéfica. Se for maléfica, por que razão me dá a certeza de que terei sucesso, fazendo com que tudo comece com uma verdade? Sou o Senhor de Coldor. Se for benéfica, por que me prendo eu a esta sugestão, cuja imagem horrível me arrepia os cabelos e me faz o coração sempre, no seu lugar de sempre, bater violentamente nas costas, contrariando as leis naturais? Os meus temores ainda são bem menores que os meus delírios, pois minha imaginação, onde o crime é ainda uma imprecisa sombra, agita de tal forma esta carcaça humana que todas as minhas faculdades ficam embaralhadas, bloqueadas. Será que nada existe senão aquilo que não existe? Mas se a sorte me deseja como rei, ela que me torne rei sem que eu me mova. O antigo senhor de Coldor já foi executado? Não antes de confessar francamente suas traições, pedindo perdão a vossa majestade, manifestando profundo arrependimento. Morreu nobremente. Não há ciência que descubra no rosto as intenções da alma. Depositava nele inteira a confiança. Ah, valoroso primo! Majestade, Como te agradecer? Como te recompensar ainda mais? Tudo que te é devido, nada poderá pagar. o serviço e a lealdade que vos devo pagam-se por si mesmos.
E não fazemos mais do que devemos, ao fazermos tudo o que podemos para conquistar vosso amor e vossa honra. Bem-vindo. É tu, nobre banco, não mereces menos. E agora, nobres cavaleiros, quero aproveitar o regozijo que ainda sentimos pela recente e esplêndida vitória que alcançamos para comunicar-vos a minha disposição de transmitir a sagrada coroa da Escócia ao meu filho Alvo, que de agora em diante honrará seu nome com o título de Príncipe de Caroline. Honra que não recairá somente sobre ele, pois as insígnias da nobreza como estrelas brilharão para todos aqueles que as merecem. E na visita que faremos a Inverness, castelo do nobre Macbeth, eu quero ter a oportunidade de reiterar a cada um de vós o meu agradecimento e a minha estima. Gostaria de vos preceder para preparar a colheita. Quero ser eu mesmo, Arauto, e sei que muito alegrarei minha esposa com a notícia. Que assim seja. Príncipe de Camelot, um novo obstáculo no meu caminho que preciso evitar para não progressar. Estrelas, ocultai vosso brilho. Não deixeis que a luz ilumine meus desejos escondidos e que meus olhos não vejam o que as mãos podem fazer. Faça-se, contudo, aquilo que eles temem ver depois de praticado. Surgiram inesperadamente diante de nós, quando já voltávamos vitoriosos após a última batalha. O conhecimento que elas possuem, posso garantir, vai muito além do conhecimento humano. E no momento exato em que eu mais ardia para lhes fazer novas perguntas, dissiparam-se, tornaram-se ar e no ar desapareceram. Logo depois fiquei quase que paralisado, pasmo de espanto, ao ouvir os mensageiros do rei saudarem-me como o Senhor de Gondor. Título que as bruxas momentos antes já me haviam antecipado, tendo ainda acrescentado com suas próprias palavras: Macbeth. Macbeth, ainda tu serás rei. Precisei te contar todo esse extraordinário acontecimento, minha bem-amada, para que não percas a parte de júbilo que te é devida e a realeza que te está reservada. Guarda tudo isto. No coração. Senhor de Glamis e Senhor de Gondor, e serás o que as bruxas te prometeram,
mostraste grandeza, pois jamais careceste de ambição. Mas te falta determinação criminosa, pois nem tudo se consegue com santidade. Macbeth não trapaceia. Contudo, aceitaria de bom grado uma vitória desleal. Mas terás agora quem te diga: se queres isto, procede desta maneira, Macbeth, pois sei que o teu temor de não fazer é maior que teu desejo de fazer. Vem logo, e que minha língua incendeie os seus ouvidos com o fogo de minhas palavras, e que elas queimem tudo aquilo que possa te impedir de chegar ao ambicionado círculo de ouro, com o qual a sorte sobre-humano querem te ver coroado. Grande Glamis, nobre Coldor, maior que ambos pelo título que ainda obterás. Minha bem-amada, o rei pernoitará hoje em nosso castelo. Quando partirá? Pela manhã, foi o que disse. Oh, não! O sol jamais verá o dia de amanhã. Fecha teu rosto, meu senhor, pois o rosto é um livro onde se poderão ler secretas coisas. Seja afável no olhar, nas mãos e na fala. Oculta cuidadosamente a serpente, sob flores inocentes. Esta noite deverá gerar uma infinita prole de dias majestosos. Preciso cuidar da recepção. Serenidade, que tua fisionomia em nada te condene. Do resto cuidarei eu. Ai, espíritos propulsores de pensamentos assassinos, tornai-me homem se preciso, mas enchei-me do alto da cabeça a planta dos pés de implacável crueldade. Vem, noite pesada, envolve-te nos mais negros fumos do inferno, para que meu punhal não veja o golpe que vibrará e que nem mesmo o céu possa varar esse manto de trevas para gritar para! Ela, nobre anfitrião, esta noite seremos vossos hóspedes e quero desde agora vos agradecer por todo o trabalho e encontro que poderemos causar. Nada será suficiente para retribuir a enorme honra com que Vossa Majestade acumula nossa casa. Seus benefícios e dignidades, tanto antigos quanto recentes, obrigam-nos a murmurar seu nome em nossas orações. Dai-me a vossa mão e conduzi meu nobre e querido Macbeth. Com a vossa permissão, senhora.
terminasse uma vez feito, seria eficaz terminar tudo o mais rápido possível. Se pudesse o crime frear suas consequências, e uma vez executado conseguir pleno êxito, de maneira que um só golpe fosse tudo, e o fim de tudo. Aqui, desta ribanceira do tempo, eu arriscaria toda a vida que ainda tenho por viver. Mas num caso como este, somos julgados ainda neste mundo, de maneira que as ações sanguinárias se voltam contra o próprio autor. A imparcial mão da justiça põe em nossos próprios lábios o cálice que nós mesmos envenenamos. O rei está aqui sob dupla garantia. Primeiro, porque sou seu parente e seu súdito. Fortes razões contra o atentado. Depois, como anfitrião, caberia a mim fechar as portas aos seus assassinos. E nunca ser eu, é claro, a brandir o punhal. Além do que, ele tem sido tão moderado e tão equânime ao governar, que as virtudes que hoje o santificam clamariam como anjos com vozes de trombetas contra o seu monstruoso assassinato. Para picar as ilhargas do que trago por dentro, só tenho a espora desta ambição inquieta que faz a minha intenção disparar. Mas essa ambição pode mais adiante tropeçar e cair. E então? Ele está acabando de cear. Por que abandonaste o banquete? Perguntou por mim. Perguntou. Não podemos continuar esta empresa. O rei acaba de me acumular de honrarias. Eu não quero enlamear a reputação que conquistei perante todos. Que neto é esse? Que medo é esse de mostrar o que se deseja na ação e no próprio valor? Como poderemos descartar aquilo que consideramos o mais alto ornamento da vida, para em troca viver de maneira vil, como covarde aos nossos próprios olhos? Deixando nós não ousamos se sobrepor a nós queremos. Calma! Eu te suplico! Eu ouso fazer tudo aquilo que convém ao homem, mas quem ousa fazer mais do que isto não é o homem! Então, que animal me propôs tal empresa? Tinhas valor quando ousavas, e mais valor terás, muito mais quando fores ainda mais além. Germinaste apesar do momento e do local em que te confinavam, e agora que a oportunidade se apresenta naturalmente por si mesma, ficas temeroso. Eu tenho meu leite e sei como é doce amar a criança que amamento. E ainda assim, mesmo que me sorrisse, eu arrancaria o peito de sua boca tenra, como também arrancaria os seus miolos, se tivesse
Só deves trazer ao mundo filhos homens. Tua matéria não serve para forjar filhos. Tens razão. Se mancharmos de sangue os 2 camareiros adormecidos, se usarmos no crime os seus próprios punhais, quem poderá duvidar que não sejam eles mesmos os criminosos? E ouvindo nosso clamor e nossa lástima diante do cadáver, ninguém ousará duvidar. Está decidido. Concentrarei toda a força de meu corpo neste terrível ato. E enganaremos a todos fingindo inocência. Que o rosto hipócrita esconda o que sabe o falso coração. Ainda acordado, o rei já foi dormir, mas antes, muito satisfeito, distribuiu largas propinas aos serviçais e mandou oferecer este diamante à Lady Macbeth pela carinhosa hospitalidade e seguiu feliz para seus aposentos. Lamento não estarmos convenientemente preparados para recepcioná-lo à altura. Ora, foi uma recepção maravilhosa, nobre Macbeth. Já deve ser meia-noite. Como são avarentos lá no céu, apagaram todas as velas. Aproveito para ir descansar também. Um sono de chumbo pesa-me na cabeça, mas não sei se conseguirei dormir. Boa noite. De qualquer maneira, bom repouso. Em metade do mundo, a natureza finge-se agora de morta. Hora em que os sonhos maus se insinuam sob os cortinados, em que as bruxas celebram sacrifícios à pálida Hecate, em que o esquálido criminoso, atiçado por seu lobo, sempre em guarda, e rosna e rosna, avança em direção à sua vítima como uma sombra. Ó terra sólida, firmemente assentada, não ouças meus passos, seja qual for o caminho que eles escolherem. Eu temo que as próprias pedras murmurem para revelar a minha presença e impeçam o horrível momento que se aproxima. Enquanto eu tramo em dor,
Palavras e mais palavras servem apenas para reter o impulso reto da ação. Não escutes. Não escutes, ó rei. Teu destino começa no céu ou no inferno com estas badaladas. O mesmo álcool que acendeu o meu ânimo apagou o ânimo dos camareiros. Foi o tétrico vigia. Apenas um moço que piou, dando boa noite. Macbeth já deve estar agindo. Deixei as portas entreabertas, os serviçais roncando embriagados e seus punhais ali, bem na mostra. Tudo ficou perfeitamente preparado, só faltando a execução. Eu mesma o teria feito se o rei maldito não me lembrasse meu pai quando dormia. Macbeth! Tudo consumado. Ouviu-se alguma coisa? Apenas o moço piando. Quem dorme no segundo quarto? O filho mais novo, Donald. Triste espetáculo. É tolice dizer triste espetáculo. Um dos camareiros durante o sono começou a rir e o outro em seguida a gritar: assassino! Assassino! E ambos despertaram. Fiquei imóvel no canto ouvindo. Então, depois de algum tempo, eles começaram a rezar e adormeceram novamente. Eles dormem no mesmo quarto. Um disse Deus nos abençoe e o outro amém, como se me tivessem visto com estas mãos de carniceiro. Percebendo seu medo, eu não consegui pronunciar amém quando disseram: Deus nos abençoe. Por que pensar nisto agora? Porque eu não consegui dizer amém. Eu tinha tanta necessidade desta bênção e o amém ficou engasgado na minha garganta. E creio que ainda ouvi uma outra voz dizer: não dormirás mais, Macbeth. Assassinaste o sono. Ficaremos loucos se continuarmos a pensar desta maneira. Eu tenho certeza, nunca mais vou conseguir dormir. Matei o inocente Sônia. Não enfraqueças a tua nobre coragem, grande senhor, pensando nessas coisas doentias. Vai e lava agora essas mãos. Mas por que os dois punhais estão aqui?
Aliás, um morto e dois adormecidos são figuras inanimadas como um desenho qualquer. Só as crianças têm medo de Satanás desenhado. Se o rei ainda estiver sangrando, pintarei de vermelho o rosto dos serviçais. Assim levarão toda a culpa. Por que fico eu tão sobressaltado com estas pancadas? Que mãos são essas? De quem são estas mãos medonhas? Será que o grande oceano de Netuno conseguiria lavar este sangue e limpar as minhas mãos? Não, nunca. Elas tornariam vermelho o mar infinito. E o que era antes verde seria agora todo escarlate. Agora tem a mesma cor que as tuas. Papi! Vamos para o nosso quarto. Não precisaremos de muita água para que elas fiquem absolutamente limpas de qualquer ato. Por alguns momentos, não sei como tua coragem te abandonou. Vamos nos vestir com nossas roupas de dormir, até que nos chamem para sermos meros espectadores. Mas cuidado, não te deixes levar por débeis pensamentos. Terei consciência do ato que pratiquei. Melhor será perder a consciência que tenho de mim mesmo. Despertem, acordem todos. Acordem se puderem um rei. Ah, se pudessem.
assassinado. E beber, meus senhores, provoca fundamentalmente 3 coisas importantes a saber: nariz vermelho, sono e uma louca vontade de mijar. O senhor já se levantou? Aí vem. Bom dia, nobre senhor. Bom dia para ambos. E o nosso rei? Eu creio que ainda não acordou. Recomendou-me que o chamasse bem cedo. Quase perdi a hora. O rei parte hoje. Disse que sim. Essa noite foi horrível. No lugar onde dormíamos, o vento derrubou até a chaminé. Ouviram-se lamentos no ar, gritos macabros, vozes proféticas subterrâneas, assinalando terríveis convulsões e embaralhados acontecimentos incubados neste momento em que vivemos. Disseram que o pássaro das trevas esteve agitado por toda a madrugada, e que também a terra, ardendo em altíssima febre, estremeceu. Noite de bruxas. Horror! 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 Nem a minha língua, nem o meu coração poderão conceber ou descrever tão idiota tragédia. O que aconteceu? A destruição acaba de finalizar a sua obra-prima. Como? Não entendo. Ficará cego quem seu dever a encarar. Tão espantoso quanto quarto da revive. Acordem todos. Guardem o espírito de alarme. Assassinato e traição! Assassinato e traição! Acordem! Acordem todos! Acordem todos! Todos! Acordem! Acordem todos! Quem estremece todo o castelo, acordando os que dormem! A minha vida teria sido abençoada se eu tivesse morrido há 1 hora atrás. Doravante, a partir deste exato momento eu não acreditarei mais nada em nenhum valor desta vã e mortal existência. Honra, grandeza, renome, tudo meras futilidades. Na garrafa só resta a borra. O vinho da existência evaporou-se. Que desgraça aconteceu! A vossa, e ainda não sabeis nada. A origem, a nascença, a fonte de vosso sangue secou. O rei, vosso pai, foi assassinado. Quem foi o assassino? Só podem ter sido os camareiros. Tinham as mãos e as caras sujas de sangue. E seus próprios punhais conservavam o sangue ainda úmido. Atônitos olhavam fixamente o quadro macabro. Não sei como se pôde confiar neles. Mesmo assim, eu me arrependo agora perante Deus do terrível furor de que fui possuído e que me fez matá-los ali na hora. Não! E ser ao mesmo tempo sensato, assombrado, moderado e furioso, leal e neutro. Ninguém! O impulso do meu amor violento antecipou-se ao freio da moderada razão. Aqui estava Branca, o nosso rei caído, a pele branca como prata, arrendada pelo sangue vermelho, com suas feridas abertas, expostas à devastadora ruína. Ali os assassinos, empapados na cor do seu crime, os punhais acusadoramente manchados de sangue. Quem, possuindo o coração para amar, e dentro dele coragem de provar o seu amor, poderia se conter? Levem-me daqui! Levem-me daqui!
Vamos. Estamos abalados pela incerteza e o medo. Só me resta deixar que a poderosa mão de Deus me conduza. Mas estarei sempre atento e preparado contra os secretos desígnios da malícia traiçoeira. E eu farei o mesmo. Entrego-me às mãos de Deus. Que foi disparada ainda está no ar. Temos que partir imediatamente para não sermos atingidos. Eu irei para a Inglaterra. E eu para a Irlanda. Separar nossos rumos nos dará maior proteção. Os olhares aqui têm punhais e os mais sanguinários são aqueles mais próximos do nosso sangue. A cavalo, pois, e não nos preocupemos com despedidas. É furto lícito furtar o próprio corpo, onde não há justiça. Já vi muitas coisas incríveis nos meus 70 anos, mas nada se pode comparar com o que aconteceu aqui. Prenúncio. Terça-feira passada, um falcão que voava orgulhoso de sua altura foi agarrado e morto por uma coruja comedora de ratos. E outra coisa também muito estranha foi que os cavalos do rei, os mais belos e ligeiros, os melhores da raça, voltaram a ser selvagens. Romperam seus estábulos, fugiram revoltando-se contra toda obediência, como se quisessem fazer guerra à humanidade. Temos aqui o bom Macbeth. Como estávamos agora, querido primo? Já se sabe de fato quem cometeu esse hediondo crime. Aqueles que Macbeth matou. Mas o que é que eles pretendiam com isso? Foram subornados. Malcolm e Donovan, os dois filhos do rei, desapareceram, fugiram. Recai sobre ambos, naturalmente, toda a culpa. Eu não sei como os seres humanos podem ser tão impiedosos com a natureza. Ou missão desenfreada. Até quando devorarás aquilo mesmo que dá vida e sustento ao homem? Então, com certeza, a soberania caberá à máquina. Acaba de ser proclamado.
e já segue para a escolha, será coroado. E eu sigo para a parte. Adeus, primo. Quero ver a coroação. Vou para a escolha. E que tudo se ordene da melhor maneira. Que nossas velhas roupas não sejam mais cômodas que as novas. Aí está, senhor de Glamis, de Condor, agora rei. Tudo que as feiticeiras disseram, mas tenho quase certeza de que este jogo não foi limpo. Houve traição. Contudo, elas também disseram que a coroa não passaria à posteridade de Macbeth. E que eu sim, seria o tronco e pai de vários reis. E se a primeira parte já foi confirmada, por que não devo eu acreditar e alimentar esperanças? Aqui está o nosso mais precioso convidado. Hoje à noite, nobre Branco, daremos um banquete informal aos nossos mais queridos amigos, e é óbvio que a tua presença será imprescindível. É com imenso prazer que meus serviços e minha lealdade estão e sempre estarão à disposição de Vossa Majestade. O prazer é todo nosso em sabermos de tão carinhosa dedicação. Os cavalos já estão preparados para o teu passeio habitual. Preciso estar sempre em forma. Cavalgo todas as tardes que posso, Majestade. E sempre em companhia de teu amado filho Fritz. Assim podemos desfrutar da companhia um do outro e nos exercitamos. Desta maneira se educa, desta maneira se conduz, mas não vá tamanho exercício fazer-te esquecer nosso compromisso hoje. Majestade, aqui estaremos nas primeiras horas da noite. Que os nossos primos sanguinários foram um para a Inglaterra e o outro para a Irlanda, sem confessar o cruel parricídio, contando estranhas invenções aos que lhes dão ouvidos. Já era de se esperar esta ignóbil atitude, mas tenho certeza, Majestade, de que os estados e as nações disso estão mais do que prevenidos, embora na aparência dissimulem. Nada como tuas palavras, elas sempre me tranquilizam. Obrigado, querido banco. Até a noite. E que os cavalos sejam rápidos e seguros. Aqueles homens já chegaram. Estão à vossa espera, Majestade. Não custa atingir o que se quer. O difícil é conservá-lo. Banco é ousado. E a essa valente disposição de espírito se alia uma prudência que lhe guia a coragem para agir com cuidado. Ele é, a verdade seja dita, a única pessoa que temo. Diante dele, meu gênio se intimida. Duvidou das bruxas quando elas me assinalaram como rei, mas bem que gostou imensamente quando o proclamaram pai de uma linhagem de reis. Se sobre a minha cabeça as bruxas colocaram uma coroa sem frutos, foi sem dúvida pelos descendentes de Banco, pela tal linhagem de reis que idiotamente lameei minha alma, que assassinei o bondoso Duncan e enchermo de veneno e remorsos a taça da minha paz. Para que assim não seja, desce já a esta arena destino e encara
colocar-me numa luta de vida ou morte. Foi ontem que conversamos, não foi? Foi, majestade. E concluíram o quê? Agora já sabe que não fui eu quem manteve vocês e suas famílias na miserável posição subalterna em que se encontram, como havia imaginado. Creio que é provado com fatos concretos a minha inocência e a culpa de banco. Ele sim é seu verdadeiro inimigo. Certo? Certo, majestade. Já não temos nenhuma dúvida, senhor. Mas ele também é meu ferrenho inimigo. E de forma tão hostil que cada minuto de sua existência tenta contra a minha própria vida. Claro que eu posso usar abertamente a minha autoridade e recursos para barrer-os da face da terra. Mas não vou agir assim. Temos amigos em comum, cuja afeição muito aprecio e não desejo perder. Eu não quero que eles lamentem sua queda por minha causa. Esta é a verdadeira razão pela qual eu preciso de sua ajuda. Faremos tudo o que for ordenado, senhor. Nem mesmo que nos custe a própria vida, senhor. Eu vejo a coragem reluzindo em seus olhos. Dentro de uma hora no máximo, mandarei informá-los sobre o momento e local exato da emboscada. Terá que ser um anoitecer não muito próximo do castelo. Mas lembrem-se bem, eu não devo estar implicado em nada. A minha inocência deve permanecer acima de qualquer suspeita. E para que tudo seja perfeito, absolutamente exato, é fundamental que Plince, o filho de banco que o acompanha, tenha a mesma sorte. Se assim posso dizer, que o pai, ambos devem morrer. Assim será. Assim será. Então aguardem lá dentro pelos detalhes. Vamos. Banco, se a tua alma vai para o céu, começa já a preparar as asas, pois tua hora se aproxima. Alguma coisa, meu senhor. Creio que não devemos pensar no irremediável. O que foi feito, foi feito. Ferimos, mas não matamos a serpente. Se ela se refaz, a nossa mísera malícia estará à mercê de seus dentes primitivos, que desabe toda a máquina celestial, que se esfacere o céu contra a terra. Antes isso do que não se poder comer com sossego, não se conseguir dormir noite após noite, acossado por terríveis e insanos pesadelos. Seria melhor então fazer companhia ao defunto lá embaixo do que ficar aqui em cima, enjaulado, sufocado em angústias. Duncan está em seu túmulo, dorme tranquilo depois do acesso de febre que foi a sua vida. A traição fez o que pôde, mas agora nem aço, nem veneno, nem as conspirações domésticas, nem os exércitos inimigos, nada mais conseguirá atingi-lo. Calma e cautela, meu senhor. Esta noite precisaremos tratar nossos convivas com muita jovialidade e alegria. Nada mais certo. E teremos que nos lembrar com razoável constância do nosso nobre e querido amigo Banco, insinuando com palavras e olhares a sua notável importância. Vivemos tempos perigosos, em que se precisa publicamente lavar a honra em águas de lisonja. Tanto assim. Minha alma está coberta de escorpiões. Banco e Plince ainda vivem. Mas não são eternos. É um consolo que não resolve.
Jovialidade, portanto. E antes que o morcego complete seu voo pelo claustro, tenho certeza, brindaremos infausto acontecimento. Infausto acontecimento. Calma. Fica inocente até lá, querida esposa. Coisas nascidas do mal, só no mal florescem. Vamos? Então vamos. O sol já está quase se pondo. Cavalos! Estão chegando, vamos! Eles montaram já. Estão vindo a pé nesta direção. É o único caminho para o portão do castelo. São eles! A noite está com cara de chuva, filho. Conseguimos! Mas o filhote escapou. Droga! Quando se entra no negócio, se entra por inteiro. Pegamos o mais excitante. Está bem! Vamos jogar o cadáver no lavar. Vamos! Vamos, depois a gente conta o que aconteceu. Vamos! Entrai! Do primeiro ao último, minhas solenes boas-vindas. Obrigado, Vossa Majestade. Queremos estar sempre entre nossos nobres convivas, informalmente, como modestos e alegres amigos. Por ora, enquanto a criadagem finaliza os preparativos do banquete, nossa anfitriã terá a satisfação de vos fazer companhia em outra sala. Por favor, bem-vindos e obrigado pela gentil presença. Seu rosto está sujo de sangue. É o sangue de bom. Assenta melhor no seu rosto que nas veias dele. Despachou Com o pescoço cortado, Majestade. Eu mesmo cortei. E deu outro companheiro. Viva! Agora sim temos aqui o grande decorador. Parabéns! E se o filho também seguiu o pai, com o pescoço cortado e a língua de fora, só me resta ajoelhar aqui, aos seus pés. O príncipe escapou, Majestade. Ainda não sabemos como. Escapou? Lince escapou? Volta então, pesadelo! Por um momento eu fui o homem mais feliz do mundo, inteiro como mármore, firme como rocha, tão livre e amplo como o ar que envolve o mundo. Mas foi apenas um momento. Volto ao antes amarrado, confinado, enjaulado entre cruéis dúvidas e o medo. Mas calmando, a coisa foi mesmo certa. Bem certo e bem no fundo de uma fossa, Majestade. É 20 buracos na cabeça. Um só desses golpes mataria. Por enquanto já é uma grande coisa, uma grande coisa. Agora vai, amanhã voltaremos a falar. Vai! E que os anjos o acompanhem, vai. Já estou livre da serpente. Quanto ao filhote, muito tempo ainda falta para lhe nascerem os dentes e depois o veneno. Vem! Vai! Vinde! Já está tudo preparado e disposto. Que uma boa digestão acompanhe o feroz apetite.
aqui o privilégio de contar com a mais alta nobreza do país reunida, não fosse, infelizmente, a ausência do nosso querido banco. Ele que me perdoe, mas antes prefiro criticá-lo pela indelicadeza do que lastimá-lo por alguma desgraça. Essa falta, senhor, empana o brilho da palavra de banco. Gostaríamos agora que Vossa Majestade nos honrasse com a sua companhia. Mas a mesa já está completa. O vosso lugar está bem reservado. Qual? Onde? Este aqui. Vamos! Quem é ele? Que ousadia é essa? Ninguém poderá me acusar de nada! De nada! Não tenho culpa alguma! Não tenho culpa de nada! Nada tenho a ver com este sangue! Cavaleiros, por favor. Creio que Sua Majestade não está se sentindo... Desaparece! Sai da minha vista! Deixa que a terra te oculte! Eu sei que teu sangue é frio. Eu sei que teus ossos não têm medula. Eu sei que teus olhos são vazios. Desaparece, imagem maldita! Vai! Por favor, nobres cavaleiros, deveremos continuar sentados, comendo. Sua Majestade passa por um ligeiro mal-estar. De tempos em tempos, desde a juventude, é acometido por esses breves acessos que logo passam. Então, por favor, vamos continuar o nosso festivo banquete, como se nada tivesse acontecido. Por favor, cavalheiros, por favor. Ainda bem. Sumiu, desapareceu. Já estou bem! Já estou me sentindo melhor! Do fundo da minha alma, peço desculpas a todos. O que aconteceu, aconteceu, passou. Apesar de teu inoportuno acesso, o prazer desta reunião de amigos não foi alterado. Estranha doença, esta minha. Mas quem me conhece bem sabe que isto não é nada. Mas não deixa de ser muito aborrecido. Vamos! Amizade e saúde para todos! Agora eu me sento. Quero vinho, taça bem cheia. Beba a alegria geral da mesa e ao nosso nobre e querido amigo banco, de quem lastimamos a ausência. Este brinde a ele e a todos nós. Ao nosso dever e lealdade. Voltou! Velho, estamos de novo frente a frente, sombra maldita! Agora já não me importarei com mais nada! Se és capaz de mover como moves os lábios, és capaz então de falar, pois então fala! Fala! Se os defuntos podem fugir do cemitério, temos então que confiar só na barriga do milhar como túmulo. Eu exijo, fala sobre a maldita, fala! Sua Majestade está cada vez pior. O mais sensato, creio, é todos nós sairmos daqui. Deu boa noite a cada um. É o mais sensato, por favor, boa noite. Faminto da Ircânia, mas vem, arremete, deixa esta sombra que me irrita e toma outra forma qualquer, possível ou impossível, e me enfrenta. Vês, não tenho medo de ti, ou então
nada. Não tenho medo. Estou te desafiando. Vem! Alegrete! E os nossos convidados? Partiram, desejando-te boa noite e pronto restabelecimento. Já se derramou muito sangue antes nos velhos tempos. Antes que as leis humanas regulassem o bem-estar geral. E nem por isso os assassinos, desde então, deixaram de cometer centenas e centenas de crimes terríveis de se contar. E em todas as épocas, ao que se sabe, sempre que os miolos de alguém saltavam para fora, este alguém morria e tudo ali se acabava. Mas agora, estranhamente, nos tempos que correm, os mortos ressuscitam mesmo com 20 golpes mortais na cabeça e vêm arrogantemente roubar o nosso assento à mesa. Isto se torna mais perturbador do que qualquer assassinato violento que se cometa. Ainda é noite. O sol já começa a batalhar com as trevas. O que achas de Macduff? Deve se recusar a aceitar uma convocação tua. Já foi procurado. Só me disse por vias indiretas. Mas agora vai o mensageiro. Desejo uma resposta oficial. E não há uma única casa, nenhuma, na qual eu não tenha um criado a meu soldo. E amanhã bem cedo eu vou procurar as tais bruxas. Quero que desembuchem mais. Estou resolvido a saber do pior, nem que seja pelo pior meio. Destruirei doravante todos os obstáculos que encontrar pela frente. Avancei tanto dentro do sangue que agora, mesmo que eu quisesse recuar, este retorno seria tão difícil quanto foi chegar até aqui. Por isso eu vou agarrar todas estas ideias, estas imagens estranhas que me enchem a cabeça, agarrá-las assim com as mãos e vou executá-las uma a uma num só impulso, sem me deter em nenhuma análise. Elas são apenas o efeito do meu medo, frutos da minha inexperiência. Constato, infelizmente, que somos dois meros amadores e que ainda precisamos de muita prática. Ouvimos dizer que por falar livremente, sem amarras, e por faltar ao banquete, Macduff caiu em desgraça. Alguém saberia dizer onde foi que ele se enfiou? Macduff seguiu o mesmo caminho de Malcolm, estão na Inglaterra. Espero sensibilizar ainda mais aquela corte para que com tropas e ajuda de Deus possam trazer de novo alimento às nossas mesas, sono às nossas noites, liberdade às nossas vidas e banquetes sem punhais sangrentos. Mas essa notícia, o fato de Macduff ter ido para a Inglaterra, enfureceu Macbeth a tal ponto, dizem, que ele já começa a preparar uma ofensiva militar. Que os céus ajudem Malcolm e Macduff. Essa também é a minha prece.
magia negra. Mas, contudo, quero que me respondam algumas questões a qualquer custo. Ao preço mesmo de arremessarem violentos ventos contra igrejas e catedrais, de desmoronarem os fortificados castelos, de reclinarem as pirâmides, de erguerem enormes ondas que possam abocanhar barcos e navios, de devastarem os nossos belos trigais espigados, de arrancarem árvores com raízes e tudo, de apodrecerem até os germes e as sementes, grandes tesouros da natureza. A qualquer custo eu quero que me respondam. Nossos entes superiores responderão. Vão responder! Que estes entes superiores ou os demônios do inferno demonstrem suas artes. Compareçam! Compareçam! Responde, força desconhecida! Silêncio! Tudo se sabe! Não é preciso perguntar nada! Sede, sanguinário, resoluto e valente, mas muita atenção com Magda. Cuidado com Magda, cuidado com Magda. Agradeço mesmo sem te conhecer, mas não é Macduff que eu temo, Macduff que se dane. Descende de quem essa criança que ostenta na fronte soberana coroa? Quem é? Silêncio! Revoltas e conspirações não vos devem preocupar. Sois leão amedrontador e ninguém poderá vos vencer, Macbeth. Enquanto a floresta de Birna não marchar, não caminhar ao vosso encontro. É impossível! Como poderão, convocando uma floresta, ordenar que suas árvores se despreguem do solo e que marchem? Nunca! Isso é história de criança! É absolutamente impossível! Isto quer dizer que irei reinar a larga, até que a mãe natureza, em seu fluxo normal, na hora justa, após uma vida bem vivida, diga: basta! Mas uma coisa ainda me perturba. E os descendentes de Banco poderão um dia, não importa que seja um só descendente, reinar neste país? Basta o que já se sabe, Macbeth! Se me negarem a resposta, bruxas, que caia sobre as suas cabeças a maldição do fogo eterno! Desaparece, imagem maldita! Desaparece, Banco! Tira esta coroa de teus cabelos ensanguentados e o cerco de tua mão putrefata! Desaparece! Por que Banco tinha a majestosa coroa na fronte? Por quê? Seus descendentes, porventura, serão roubados? Respondam! São firmes se os descendentes de Banco serão reis! Eu não entendo! Eu não entendo mais nada, bruxas. Tudo é muito confuso, bruxas. Bruxas malditas! Por que desapareceram? Aconteceu alguma coisa, Majestade? Por acaso alguém viu alguma coisa estranha no ar? Não, meu senhor. Nem ouviram vozes e sons esquisitos, nada? Nada, meu senhor.
cavaleiros se preparem, partiremos imediatamente. Maldito seja o ar por onde as bruxas cavalgam. E mais amaldiçoado ainda, aqueles que nelas confiam. Começo a suspeitar das verdades mascaradas por mentiras. Doravante os impulsos do meu peito serão os impulsos da minha mão. Por mais frívolo que seja o desígnio, ele nunca será alcançado se não tiver uma ação correspondente. Portanto, vamos impulso antes que se esfrie. Por que temos fugido do país? Que falta grave ele cometeu? Nenhuma, caríssima prima. Então não foi uma loucura ele fugir. A princípio pelo medo, agora também pelos atos. Teremos acusado, sem dúvida nenhuma, de traição. Não sei se foi medo ou bom senso. Bom senso! Fugir para a Inglaterra, abandonando o filho, a mulher, o castelo e todas as propriedades. Por favor, prima, calma. Macbeth que é nobre, sensato, ajuizado. Ele sabe o que melhor fazer nesta atual circunstância, tenho certeza. A crise é tão aguda que nos tornamos traidores sem saber. Ouvimos rumores que nos fazem temer, mas não sabemos exatamente o que tememos. Flutuamos ao acaso, todos nós, num mar selvagem e violento. Despeço-me agora. Adeus. Deus proteja meu domingo. Primo, já se sabe que Macbeth, ao lado de Malcolm e seu tio Silvio, à frente de 10.000 homens, estão se preparando para marchar para cá. Adeus. Tem pai, mas está sem pai. O que é que você vai fazer sem pai? E a senhora? O que vai fazer sem marido? Ora, eu posso comprar uns 2 ou 3 na feira. Papai é mesmo traidor, mãe? Eu gostaria que não, mas acho que é. E o que é um traidor? Alguém que jura e mente. Os que assim procedem são enforcados, de acordo com a lei. Eu não queria, mãe. Eu não queria. Pobre menino. Que Deus te proteja. Fugir daqui. Estou pressentindo uma enorme tragédia. Fugir, abandonar este castelo o mais depressa possível. Eu não posso ficar mais. Que o céu nos proteja. Fugir daqui. E para onde iríamos? Não fiz nenhum mal a ninguém. Para onde poderíamos fugir em mim? Para onde? Onde está a máquina? Espere, tem lugar nenhum não viu. Em que possa ser encontrado por pessoas como vocês. É um traidor! É mentira! Que cara de traidor! Ainda está na casa! Vez ou outra não, mas quase todas as noites ela perambula pelo castelo, anda, para, fala, diz muitas coisas que eu não posso me atrever a repetir nem ao senhor e nem a ninguém, porque eu nunca conseguiria provar. E permanece de olhos abertos. Permanece, mas não enxerga, fica como se fosse cega. E o que faz? Ela esfrega como se lavasse as mãos. Tem sido assim, doutor. Eita, aí vem.
mais moço que pior, dando boa noite. Sai, mancha maldita. Sai. Eu quero que saia. Não enfraqueças a tua nobre coragem, grande senhor, deixando nessas coisas doentias. Só as crianças têm medo de um Satanás desenhado. E ouvindo nosso clamor e a nossa lástima diante do cadáver, ninguém ousará duvidar. Ninguém. Mas quem poderia imaginar que o rei tivesse tanto sangue? Quem? Ainda cheiram a sangue. Ainda cheiram a sangue. Nem todos os perfumes da Arábia podem purificar essas mãos. Essas mãos nunca vão ficar limpas. Nunca vão ficar limpas. Cuidado, meu senhor. Cuidado. Não demonstres medo. Não precisaremos de muita água para que elas fiquem absolutamente limpas. De qualquer ato. Repito, meu senhor, Banco está enterrado e pronto. Não poderá nunca sair de sua cova. Nunca. Podem. Vamos para o nosso quarto. Vamos nos vestir com nossas roupas de dormir, até que nos chamem para sermos meros espectadores. Vamos! Vamos! Saindo para a cama agora. E diretamente. Ela necessita dos cuidados de um padre, não de um médico. Vai logo e cuida bem dela. Muita atenção em tudo. Boa noite. Chega! Eu não quero mais saber dessas más notícias. Basta! Por que fico eu aflito se árvores não andam? Ou alguém, porventura, já viu em sua vida uma floresta caminhar? Majestade! Majestade! São eles, majestade! Eles quem? Eles, os soldados, estão se aproximando! E por que tanto medo? É uma grande força! São mais de 10.000 homens, conduzidos por Malcolm, seu tio Seward e Macduff! Desaparece daqui! Covarde! Chegou a hora decisiva! Ou eles ou eu! Esta crise vai me dar paz, ou vai me destronar para sempre! Vão! Chegou! Chegou! Eu já vivi o suficiente. O caminho da minha vida já declina no outono de folhas amarelecidas. E tudo que deveria acompanhar a velhice, como a obediência, o respeito, o amor e muitos amigos, eu não posso pretender. Em lugar disso, eu só percebo maldições veladas e profundas, servis, adulações, palavras e mais palavras que o pobre coração quer negar.
sem se atrever. Cheito! Sim, majestade. Alguma novidade? Está confirmado, meu senhor. Tropas inglesas e os rebeldes, mais de 10 mil homens aproximam-se da floresta de Virna, meu senhor. Cheio que mal que Macduff ardem por vingança, mas eu lutarei até que a minha carne seja arrancada dos ossos. Onde está a armadura? Ainda é necessária, meu senhor. Manda mais cavaleiros rondar a região e forca para todos aqueles que falarem guerra. Como vai a Lady Macbeth, doutor? Não vai mal, meu senhor, mas está perturbada por fantasias horríveis que lhe roubam o descanso. Que ela fique boa logo. Uma moléstia que só depende da própria pessoa, majestade. Eu nada posso fazer. Se não tem serventia, que se joga aos cães esta medicina. E já que florestas não tem como caminhar, caminhemos então nós, Senhor! Tio Stewart, espero que não esteja longe o dia de nos vermos novamente em nossas casas sem segurança. Será antes do que se imagina. Creio que não haverá muita resistência. E Macbeth? Só sabemos que Macbeth vai resistir a qualquer preço. É o único recurso que lhe resta. Disseminar os focos de revolta em todos os cantos do país. Ele está a cada momento que passa, mas absolutamente só. Deixemos os julgamentos para depois. Agora trataremos dos estratagemas militares. Que floresta é esta diante de nós? A floresta de Virna. Por que não cortar galhos para encobrir os nossos soldados? Certo que cada soldado corte um galho de árvore e se encubra com ele. Assim enganaremos os espiões e os inimigos nunca saberão o número de nossos soldados. Assim faremos, Senhor! Coloque as bandeiras de fora, nos muros! A força do nosso castelo zombará deste cerco! Vamos deixá-los de fora, a língua, abandonados à fome e à peste. Se não tivéssemos reforços ingleses e o inimigo está do nosso lado, poderíamos enfrentá-los abertamente, frente a frente e pô-los para correr. Que gritos são esses? Vou ver, meu senhor. Eu já quase esqueci o gosto do medo. Tempo houve que a minha espinha gelava ao ouvir um grito à noite, ou que meus cabelos se eriçavam como se fossem vivos ao ouvir uma história macabra. Eu fartei de horrores. Já estou acostumado com meus pensamentos homicidas e o terror não me surpreende mais. Que gritos eram aqueles? A rainha morreu, meu senhor. Poderia ter morrido mais tarde. Sempre haveria um momento mais adiante para se ouvirem estas palavras. O amanhã e o amanhã e o amanhã avançam em pequenos passos, dia após dia, até a última sílaba do tempo memorável. E todos os nossos ontens têm iluminado para todos nós, idiotas, o caminho em direção ao pó da morte. Apaga
apaga-te, apaga-te, pequena e fugaz chama. A vida não é senão uma sombra que passa, um pobre ator que se pavoneia, agitando-se no palco, daqui para lá e de lá para cá, e depois de uma hora ou duas, de repente, se cala. História contada por um idiota, cheia de ruídos e ardor, significando nada. A língua foi feita para falar. Desembucha. Quero dizer-vos o que sei que vi, mas não sei como começar. Começa começando. Quando eu estava de guarda no alto da colina, olhei para o lado de Birna e não sei como eu vi a floresta mover-se vindo nessa direção. A floresta de Birna vindo nesta direção, marchando nesta direção. Mentiroso! Miserável! Que caia sobre a minha cabeça toda a vossa cólera, majestade, se isso não for verdade. Qualquer um pode ver. É uma floresta andante! Se é verdade o que ele afirma, não adianta fugir daqui ou aqui ficar. Eu começo a estar cansado do sol e a desejar que se desmanche neste momento a máquina do toquem o sino de alarme, os ventos façam tudo sossegar. Vamos à destruição. Ao menos morreremos lutando. Avante! Estão fugindo! Covardes! Passaram para o lado inimigo, traidores! Que faço, Senhor? Sinto-me como um urso amarrado à mercê dos cães famintos. Imitar um romano e morrer pela minha própria espada. Não, nunca! Enquanto houver inimigos vivos, os ferimentos assentarão melhor neles. Vem, Senhor, vem!
nosso lado. E os nossos nobres senhores lutam com bravura. Volta-te, cão de ferro! Volta-te! De todos os homens, és o único que tenho evitado. Desaparece. Some! Minha alma está pesada demais com o sangue dos teus. Não lutarei contigo. Rende-te então, covarde! E vive para ser a burla e o espetáculo dos tempos. Preso no alto de um poste serás o nosso monstro raro e com a inscrição embaixo: eis um tirano! Nunca me renderei para ser obrigado a beijar o chão ante os pés do jovem mal, nem para ser fustigado pelos insultos da laranja. Basta de palavras! A minha voz está em minha espada. Vem!